pessoal, vocês estão no canal Matemática Fácil e o tema da nossa aula de hoje será logaritmo. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e vamos embarcar nesse estudo de hoje. A definição de logaritmo, qual ela seria? O logaritmo de um número positivo b na base a, positiva e diferente de 1, é o expoente x ao qual se deve elevar a para se obter b. Então vamos dar uma olhada. Temos aqui log de b na base a é igual a x. Repare que eu falei aqui algumas partes dessa expressão. O a representa a base do logaritmo, o b é o logaritmando e o x é o logaritmo, que é o resultado dessa expressão algébrica. Então, tendo essa expressão, o que a gente pode obter? B é igual a elevado a x. Como é que isso funciona? Isso aqui nós vamos usar a técnica do relógio invertido. Como assim? O relógio não tem um sentido horário? No logaritmo, nós vamos girar no sentido anti-horário. Vamos ver. A elevado a x é igual a b. Então, repara o sentido das setas, que elas estão girando no sentido anti-horário. Então, por isso, o relógio invertido. A elevado a x é igual a b. Vamos ver os exemplos aqui. Temos aqui log de 16 na base 2 é igual a x. Isso implica que 2 elevado a x é igual a 16. Fatorando o número 16, nós vamos encontrar 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Portanto, x é igual a 4. Resolvemos esse logaritmo. Log de 243 na base 3 é igual a x. Isso implica que 3 elevado a x é igual a 243. Reparem que eu estou usando a regra do relógio invertido em todas elas. E isso implica que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5, depois de fatorarmos o 243. Portanto, x tem que ser igual a 5. Vamos ver mais um exemplo. Log de 0,01 na base 10 é igual a x. Quero ressaltar uma coisa aqui, que a base 10 ela não é sempre necessária se colocar. Você pode colocar o 10 ou não. Então, se você ver log de algum número e não ver nenhum número na base, quer dizer que a base tem valor 10. Usando a regra do relógio invertido, nós temos 10 elevado a x é igual a 0,01. Esse número 0,01, se lê 1/100. Então, nós podemos colocá-lo na base 10. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Portanto, x é igual a menos 2. Fácil, pessoal. Isso aí é com uma resolução direta de um logaritmo. Existem umas condições de existência para um logaritmo. Então, para log de b na base a existir, devemos ter o logaritmando positivo, b maior que 0. Também devemos ter a base positiva e diferente de 1, ou seja, a maior que 0, a diferente de 1. Vamos ver aqui uns exemplos fora dessas condições de existência para a gente notar alguma incoerência. Olha aqui, log de menos 5 na base 2 é igual a x. Então, colocamos um logaritmando menor do que 0. Usando aqui a regra do relógio invertido, nós teríamos 2 elevado a x igual a menos 5. Espera aí, a gente consegue colocar o menos 5 como potência de base 2? Existe algum número real que 2 elevado a ele vai dar menos 5? Então, bem contraditório isso aí, não é? Olha um outro exemplo. Log de 9 na base 1 igual a x. Repara, colocamos a base agora igual a 1. Isso implica que 1 elevado a x é igual a 9, pela regrinha do relógio invertido.
Mas, pessoal, nós sabemos que 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Então, ou seja, não vai existir um número real que 1 elevado a ele vai dar 9. Portanto, nas duas equações aí, temos que x não pertence ao conjunto dos números reais. Por isso que na condição de existência devemos ter o logaritmando maior que zero, a base maior que zero e diferente de 1. Tranquilo? Vamos ver algumas consequências dessa definição. Log de 1 na base A é igual a zero. Lembrando aqui que a base maior que zero, diferente de 1. Então, nós estamos reparando aqui, o log de 1 para qualquer número, dentro das condições, é igual a zero. Log de 1 na base A é igual a x. Vamos entender por quê. Então, temos que a elevado a x é igual a 1. O 1 ele pode ser escrito na forma de potência. Ele é a mesma coisa que a elevado a zero. Então, a elevado a x é igual a elevado a zero. Logo, x é igual a zero. Então, mostramos essa primeira consequência aí. Vamos ver a segunda. Log de a na base a é igual a 1. Ou seja, está mostrando que quando a base e o logaritmando são os mesmos valores, o resultado é 1. Vamos ver isso? Log de a na base a é igual a x. Pela regra do relógio invertido, temos a elevado a x igual a a. Mas está vendo que o a ali, ele também pode ser escrito como a elevado a 1, né? Porque é uma potência com expoente 1. Logo, x é igual a 1. Repare, pessoal, que como o a é qualquer valor dentro da condição de existência, então estou mostrando que serve para qualquer logaritmo. Log de 8 na base 8, log de 10 na base 10, log de 1 milhão na base 1 milhão, sempre vai ser 1. Uma terceira consequência é o log de a elevado a m na base a é igual a m. Então vamos ver como se processa. Temos que log de a elevado a m na base a é igual a x. Pela regra do relógio invertido, a elevado a x é igual a m. Então, podemos concluir que x é igual a m. Tranquilo, pessoal? Uma quarta consequência, temos a elevado a log de b na base a é igual a b. Então, reparem aí, quando a base da potência e a base do logaritmo são o mesmo número, o resultado vai ser o logaritmando. Vamos ver como isso funciona? Log de b na base a é igual a x. Vamos a partir desse início. Se somente se a elevado a x é igual a b, pela regra do relógio invertido. Vamos chamar essa equação de 1, essa equação de 2. Substituindo 1 em 2, temos a elevado a log de b na base a igual a b. Então, é uma simples substituição. Então, pessoal, podemos apenas cancelar as duas bases, a da potência e do logaritmo, e vamos encontrar o valor do logaritmando, que é o resultado dessa potência. Uma quinta consequência é que log de b na base a é igual a log de c na base a, se somente se b é igual a c. Repare que temos ida e volta, então vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos chamar log de b na base a de x, log de c na base a de y. Usando a regra do relógio invertido, vamos ter, pela definição de logaritmo, vamos ter que a elevado a x é igual a b e a elevado a y é igual a c. Se b é igual a c, temos a elevado a x igual a a elevado a y, logo x é igual a y, então log de b na base a é igual a log de c na base a. Até aí, tranquilo, pessoal? Fazendo a volta, se log de b na base a é igual a log de c na base a, temos que x é igual a y, então a elevado a x é igual a elevado a y, logo b é igual a c. Então, conseguimos mostrar essa quinta consequência da definição aí. Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver um exemplo de um exercício?
Temos a expressão A igual a log de 5 na base 5 mais log de 1 na base 4 mais 2 elevado a log de 8 na base 2. Isso aí parece complicado? Vamos pensar um pouquinho? Que tal a gente fazer um de cada vez? Log de 5 na base 5. Temos o logaritmando e a base iguais. Então, como vimos como consequência da definição, esse logaritmo vai dar como resultado o número 1. Log de 1 na base 4. Vimos ali como uma outra consequência da definição que toda vez que o logaritmando for 1, temos que o resultado do logaritmo será 0. Beleza? Até aí, ó, já resolvemos 2. E 2 elevado a log de 8 na base 2. Repare que podemos apenas cancelar as bases, como eu tinha dito anteriormente, e o que sobrou é o logaritmando 8. Então, é igual a 8. Tranquilo? Pegando agora os três resultados e somando, 1 mais 0 mais 8 é igual a 9. Então, o resultado dessa expressão aí é 9. Tranquilo, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Se você curtiu, deixe o seu abraço. Até mais, pessoal!